Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de outono e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, mais uma vez e incansavelmente, vamos falar sobre o encantador e atraente universo desse companheiro de muitas viagens, o livro. Eu quero ser livro, quero perceber a tinta preta escorrendo pelas páginas brancas e nuas, grafitando as letrinhas e as transformando em palavras. Será que eu irei me apaixonar pelas palavras que irão se perder nas minhas entranhas em mim? Eu quero sentir o roçar das mãos dos leitores, tocando com suavidade e intimidade, folha por folha, escutando a voz do livro. Eu quero possuir a capa grossa, colorida, atraente. Eu quero ser lido, publicado e apreciado. Eu quero emprestar vida ao amontoado de palavras, ser instigante, reflexivo, indagador, adentrando ao mundo de cada leitor. Eu quero te retirar daqui, do seu conforto e te fazer voar para o mundo literário da fantasia, descobrir segredos e conhecer lugares distantes. E para não dizer que não falamos das flores, vamos falar também dos caminhos e descaminhos da leitura. Porque você quando lê, a leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você enquanto está lendo, você está vendo a imagem. Você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. E para compartilhar um papo cabeça, na entrevista dessa semana, nossa convidada é Cíntia Braga. Cíntia é professora da Facele, a Faculdade de Ensino Superior de Linhares, e trabalha também na Rede Estadual de Ensino. Além da atividade de professora, desenvolve projetos na área de cinema. Tivemos uma conversa sem fronteiras. O livro, assim como o cinema também, eles refletem a cultura nacional, a cultura de um povo. Então, o professor, principalmente nas áreas de ciências humanas, ele, além de ser essa referência de uma pessoa culta, que também vem se perdendo essa valorização da pessoa culta, Mas a gente precisa resgatar isso, Precisa resgatar. O professor continua sendo um ente de extrema importância para uma sociedade. É seguindo juntos na companhia da professora Cíntia Braga que finalizamos a primeira parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, como sabemos, o hábito da leitura tem relação comprovada com uma melhor qualidade de saúde mental, que envolve imaginação, mentalização, antecipação, aprendizagem e funciona como um excelente exercício para o cérebro humano.
Então vamos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Comece por uma literatura mais fácil, você vai ler todos os dias. E não tenha a ambição de ler grandes trechos. Comece com pequenos trechos. Se você lê um parágrafo, 2, 3 parágrafos antes de dormir, que é uma coisa que é um hábito que eu tenho, por exemplo, você já vai, lógico, criando este hábito. Obviamente eu não leio apenas antes de dormir, mas vamos imaginar um dia meu atarefado, eu faço 1 milhão de coisas, trabalho com educação, então que eu não consigo um tempo de leitura ao longo do dia, pelo menos aquela 1 página, 2 páginas, nem que seja 2 parágrafos antes de dormir, faz parte do meu dia a dia. Então, comece por aí, deixa o livro do lado da sua cama, escolha um livro que lhe dê prazer e todo dia um pouco. Eu não perco oportunidade. Então, por exemplo, se eu pegar um táxi, um Uber, eu sempre tenho ali um livro na bolsa. Então, na sala de espera de um dentista, de um médico. Então, o tempo todo que eu tenho, esse tempo livre, eu estou sempre lendo. É isso aí, pessoal. Como disse a nossa convidada Miriam aqui na coluna Dica de Leitura, é importante a gente colocar alguns hábitos em prática, né, em relação a esse contato com o livro e com a leitura. Mas é importante, como ela disse, começar aos poucos, né? Leia poucas páginas a cada dia, depois você vai intensificando. Com pouco tempo, você vai ler um livro, né, mais volumoso, com a quantidade maior de páginas, em menos tempo. Com certeza você vai contribuir para mudar uma realidade que nós temos no Brasil. É o fato de que as pessoas leem pouco. A gente precisa exercitar esse contato com a leitura para mudar essa realidade. Na nossa dica de livro, compartilhem comigo a leitura desse livraço, Todas as Cores do Céu, que conta uma história que emociona e que nos proporciona muito aprendizado sobre amizade, solidariedade e compaixão. Pode rodar a dica. Olá, pessoal! O livro Todas as Cores do Céu que eu apresento para vocês, da escritora indiana Amita Trazi, conta a emocionante história de Mukta e Tara, as personagens principais dessa história, que não parece ter muito em comum. O que as separa é um sistema de castas que ainda persiste na Índia, apesar da proibição. As separa e condena uma delas, desde o nascimento, a uma vida como prostituta. De um lado da história, conhecemos a personagem Mukta, que vive com sua mãe e avó num casebre bem humilde, em uma pequena comunidade no interior da Índia. Elas são de uma família de servas da deusa hindu Yalamana. Mukta não entende muito bem o que isso significa. Porém, quando aos 10 anos de idade, é levada a participar do ritual que a tornaria uma devadasi. A partir desse momento, ela se casa com a deusa e fica à disposição para se deitar com qualquer homem da vila. Do outro lado da história, tem a personalidade Tara, que vive em Mumbai com seus pais em um apartamento de classe média alta e leva uma vida bem tranquila, de criança nos anos de 1980. Seu pai era um homem generoso que abrigava crianças órfãs e abandonadas com frequência, até que fossem encontrados locais adequados para que vivessem. Certa vez, em uma visita à sua aldeia natal, traz consigo uma menina que acaba vivendo com eles por vários anos. Assim, a vida de Mukta e Tara se conecta. E é nesse momento que começa uma amizade forte e duradoura, apesar de marcada pela diferença de classes entre as duas. Ambas crescem juntas e criam uma conexão que iria durar por toda a vida. Mesmo após muitos anos de separação, em Todas as Cores do Céu, acompanhamos uma comovente história de amizade, esperança, mas também de muito sofrimento. Mas muita esperança e a crença na justiça e na vida. Procura ter acesso a esse livro, faça a leitura de Todas as Cores do Céu. Literatura de qualidade, direto na veia. Olha, pessoal, no nosso canal Paixão pela Leitura no YouTube, nós temos uma resenha completa sobre o livro Todas as Cores do Céu. Aproveita, acessa o nosso canal, assista o vídeo, compartilhe com o pessoal do seu círculo de relacionamento e faça a sua inscrição no nosso canal. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura desta edição, temos uma matéria bem legal sobre livros escritos por mulheres, né? Um grupo de pessoas que se reúne
para ler livros escritos por escritoras como uma forma de fortalecer a presença da mulher no mercado editorial. Literatura de qualidade, direto na veia. Em 2014, uma autora britânica criou na internet a hashtag ReadWoman, que em português significa Leia Mulheres. A proposta saiu do mundo virtual quando 3 amigas de São Paulo decidiram fundar um grupo de leitura com a mesma temática. A ideia deu tão certo que vários grupos se espalharam pelo Brasil. Aqui na capital do país, o Leia Mulheres Brasília se reúne todos os meses para discutir livros escolhidos no mês anterior. Aqui, a escritora mulher é sempre protagonista. Eu acho que deu certo porque é diferente, assim, porque a gente está incentivando a leitura, independente do gênero, mas não tem nenhum clube assim aqui em Brasília que incentiva a leitura de autoras. E eu acho que por isso que as pessoas estão procurando, estão vindo e estão gostando. O projeto funciona como um clube do livro, em que são propostas leituras de autoras clássicas e contemporâneas. O objetivo é que se conheçam e se leiam mais escritoras. O que a gente pode fazer para as mulheres ganharem mais visibilidade no mercado editorial? Ler essas mulheres, ler a produção dessas mulheres, discutir, difundir. Então o grupo chega com isso, né? Com essa ideia de difundir, debater, reunir pessoas que têm esse interesse. Homens, mulheres e até crianças participam do grupo de forma espontânea e de graça. Para as mediadoras, incentivar a leitura de escritoras mulheres faz nascer um leitor mais crítico. Conhecer novas escritoras de outros países, não só do Brasil, escritoras até que às vezes a gente não vê muito em livrarias, no comércio, e que a gente acaba conhecendo aqui. Escritoras que eu não conhecia ainda, e tá com um grupo de homens e mulheres com idade diferente, aí você vê a perspectiva de cada um, é importante isso. Esse compartilhamento de experiências de leitura, tendo como referência livros escritos por mulheres, como nós vimos na matéria, é muito legal. Essa ideia pegou e já tem grupos em várias cidades brasileiras, inclusive em Vitória, capital aqui do Espírito Santo. É importante essa valorização da boa literatura produzida por nossas companheiras escritoras. Literatura de qualidade, direto na veia. É seguindo juntos no compartilhamento dessas experiências de leitura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. O livro, assim como o cinema também, né, eles refletem a cultura nacional, a cultura de um povo. Né? Então, o professor, principalmente nas áreas de ciências humanas, né, ele, além de ser essa referência de uma pessoa culta, que também vem se perdendo essa valorização da pessoa culta, né? Mas a gente precisa resgatar isso, precisa resgatar. O professor né? continua sendo um ente de extrema importância para uma sociedade. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Cíntia Braga. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio da Rede Sim Televisão em Linhares a professora Cíntia Braga. Cíntia é professora da FACEL, a Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares, e desenvolve um trabalho importante, além da atividade como professora na área de História, ela desenvolve um trabalho importante na área de Cinema. Nessa entrevista nós vamos conversar sobre seus hábitos de leitura, o papel do professor no estímulo ao hábito da leitura no ambiente da escola e estabelecer algumas relações a partir do ponto de vista da professora Cíntia entre literatura e cinema. Ô Cíntia, que bom ter você aqui, finalmente, né Cíntia? Sim. Seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Ô Cíntia, é uma pergunta que normalmente eu faço para nossos convidados, principalmente o pessoal da área de educação. Como é que a leitura chegou na sua vida? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite, né, professor Pereira, né, por estar aqui e poder trocar essas figurinhas aqui a partir de uma temática tão importante e destacar aqui a importância deste programa, né?
te parabenizar pelo programa. Estamos completando 7 anos. Pois é. Daqui a menos de 90 dias. Já é tradição, né? Com muito orgulho. Exatamente. E aí, então, vamos voltar lá, então, ao passado, né? Passado recente. Algumas décadas aí para trás. Eu vim de uma família de classe média, não, uma classe média de filhos de trabalhadores, que meu pai teve a condição de me colocar numa escola particular, que é o Colégio Marista. Em Vitória? É em Vila Velha. Vila Velha. Fica em Vila Velha. Tradicional, né? Tradicionalíssimo, uma escola, né, religiosa, né, de uma formação religiosa. E tinha uma biblioteca que você não faz ideia do que era a potência daquela biblioteca. Eu tinha entre 10, 12 anos, mais ou menos, e eu ficava naqueles corredores... A biblioteca e o estímulo para usar a biblioteca. O estímulo de uma escola, né, dessa envergadura, uma instituição de ensino, né, tradicional, e muito bem estruturada, né? Então tive este privilégio, coisa que poucos, a maioria dos brasileiros não tiveram, não tem, né? Apesar da escola pública ter bibliotecas hoje, mas a gente tem que chamar a atenção que a gente não tem uma estrutura para dar esse suporte para o uso da biblioteca, né? Sou professora também na rede estadual, então, por exemplo, nós não temos técnico na biblioteca para poder organizar, né, essa coisa do empréstimo e tal. Então eu tive essa oportunidade. E eu, então, ali na vivência da escola, naquela biblioteca sensacional, eu comecei a ler a coleção Vagalume. Coleção Vagalume. A coleção Vagalume. Que eu tenho lembranças, memórias afetivas maravilhosas de... Tem um percentual significativo dos nossos convidados que sentam aqui nessa cadeira, que começaram a ler pela Vagalume. Você lembra de um livro assim que você consegue destacar? Lembro. Ilha Perdida, Escaravelho do Diabo. Éramos 6, já era um pouco mais rebuscado para mim, naquele momento, né? Agora, a Ilha Perdida, Menino Sem Pátria, que é do Pedro Bandeira. Exatamente. É um grande nome da literatura infanto-juvenil. Então, são referências... assim, que eu carrego até hoje, assim, sabe, de um estímulo à leitura, justamente por essa busca, né, desse imaginário que vem pela literatura, um imaginário de aventuras, né, que me fascinava muito, né. Essa coleção, ela ocupou espaço importante, né, na relação de afetividade com os livros de muitas gerações. Completou agora, em abril de 2023, 50 anos, sabia? Ai, que coisa 50 anos da coleção. Sim. Ô, Cíntia, tem um personagem do seu histórico de leitura que você gostaria de tornar real, para você conhecer assim, conviver um pouco? Tem algum personagem que você lembra assim? Então, eu sempre... O que me chamou a atenção, em termos de personagens, né, eram as personagens femininas, né? As personagens femininas, elas me chamavam muito a atenção, principalmente as personagens que tinham esse ímpeto guerreiro, né? Esse ímpeto, né, de luta, de batalhas, de enfrentamentos. Então, assim, eu tenho muita referência do cinema, da literatura, não tanto, porque as personagens femininas na literatura, em sua maioria, são secundárias, se a gente for olhar bem os clássicos, isso, né? Exatamente. Se você for olhar o Dom Casmurro, por exemplo, eu não queria ser a Capitu, que é a culpada de tudo, né? Que é uma Eva, né? Digamos assim, né? Existe, só para fazer um friso, existe uma pesquisa, né? Inclusive de livros, mais ou menos 330 livros que foram publicados pelas grandes editoras. A quase totalidade dos personagens de destaque são masculinos e homens brancos. As mulheres normalmente ficam em personagens assim que tem pouca expressão, e mulheres pretas normalmente como serviçais. Então, mas essa realidade ela tem mudado. Foi muito bom você ter lembrado disso. Sim. Aí você estava falando das personagens. Dessas personagens e também das referências de escritoras também que me chamavam a atenção, né? Então, essas personagens que eu observava com mais
admiração, né, principalmente que vem do cinema, mas que antes do cinema pertencem à literatura, né? O Vento Levou, né, que aí você tem uma protagonista mulher, mas ela é branca. Exatamente. Né, que é a Scarlett O'Hara, que é interpretada pela Vivian Lee, né, que é um nome que eu gostava muito. Que foi para o cinema em várias versões já. Em né? várias versões. Exatamente. Né, então você tem Jane, né, nas várias versões de Tarzan. Então, assim, esses personagens sempre chamavam atenção por esse ímpeto de batalhas, de enfrentamentos, né? Então, assim, e outras referências femininas, como as escritoras, né? Por exemplo, você lembra assim? A Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus. Né? Que uma referência incrível para todos nós. É uma referência incrível. Então, eu sempre tive assim, essa inclinação também para essas questões sociais desde pequena, né? Eu, no começo da minha vida social, pública, né, aí na igreja, principalmente católica, eu atuava nos grupos de pastoral da juventude, né? Então ali eu fui muito tocada por essa questão social, pela via religiosa no primeiro momento, e no segundo momento na universidade. Na universidade, quando eu entrei para fazer o curso de História. Né? Então aí esses temas sociais foram cada vez mais me tomando. Então, essas referências femininas, como a própria Carolina Maria de Jesus, que vem de uma situação social, né, gritante, assim, super, né, problemática, né, e vai passar para outras referências femininas, como Simone de Beauvoir, né, que são já escritoras que trazem aí uma leitura para a gente mesmo criticar toda essa tradição do patriarcado que incide sobre a literatura, consequentemente, né? Pessoal, a Simone de Beauvoir, conforme a professora Cíntia destacou aqui, é uma filósofa e escritora francesa que foi uma das protagonistas, né, do movimento feminista na Europa, né? E é uma referência para todo mundo, né? Você fala de movimento feminista, que eu falo assim, aquelas mulheres que onde elas estão, elas resolvem gritar. Sim. Né? A Simone de Beauvoir é uma protagonista desse grito, né, do movimento feminista. Ô Cíntia, você trabalha na rede pública, né? Sim. Nós temos o nosso projeto, que o projeto macro é o Prazer da Leitura, e que a gente vem desenvolvendo aqui em Linhares e já em municípios do Espírito Santo, ações de incentivo à leitura com foco nas escolas públicas. Sim. Nós entendemos, isso já está indo para 9 anos o nosso projeto, e para 7 anos o programa aqui na TV, que de certa forma está dentro do projeto. E por nós entendermos que é exatamente nas escolas públicas onde estão as pessoas que mais precisam de ter acesso a bens culturais. Né? Então, você está na escola pública. Aqueles alunos, os seus alunos que você percebe que têm o hábito da leitura, versus aqueles alunos que não têm o hábito da leitura. Por exemplo, uma questão discursiva de prova, que o aluno tem que desenvolver uma ideia. Como é que você percebe a diferença? Percebo. Quando você vai corrigir isso? Percebo, claramente, percebo. Tenho alunos que são, assim, que gostam, são leitores, né, poucos, tá? Você vai botar no universo... O percentual é pequeno. Um percentual na sala de aula de 40 alunos, vamos botar que 2, 3 se interessam. Tem a leitura, por exemplo, de livros, vamos botar mais best-seller, não sei se seria a denominação, Harry Potter, né? Esses livros... Essa literatura mais comercial. Mais comercial, então, mesmo essa literatura mais comercial, óbvio que vai te desenvolver mais, vai... você pega ter operações cognitivas que são mais adolescente de 15 anos, se ele lê a sequência de Harry Potter, me parece que são 7 livros. Cada livro tem em torno de 350 páginas. Pois é. E eles leem e contam a história toda depois. Exatamente. Né? Quer dizer, um exercício mental interessante. Né? E se ele vai fazer, quando ele vai, então, ter que responder uma discursiva, ele já tem essa estrutura narrativa, né, um pouco mais, ele tá adaptado a ela, então quando ele vai passar isso para o papel, esse costume da leitura vai ajudar substancialmente. Ok. Por que é importante o professor ser leitor de livros de literatura? Porque a gente tem muito a coisa do livro didático, né? Sim. Do livro didático, porque você tem que ler, principalmente para compartilhar esse comportamento de acordo com o projeto pedagógico do curso e da disciplina que você trabalha. Exatamente. Mas por que é importante o professor ser leitor de livros de literatura?
Porque o professor é uma referência, né? O professor, ele dá exemplo, né? Ele tem que dar exemplo para os seus alunos, né? E se o ele não traz essas referências literárias, ele não tem uma conexão com os clássicos. E os clássicos dizem respeito à nossa cultura, né? Falei aqui do Cortiço, do Aloysio Azevedo, que vai retratar uma sociedade que está ali se modernizando no início do século XX. Mas que tem um contingente de brutalidade ali, né? Que tem. Você tem o Machado de Assis, gente. O Machado de Assis está entre os maiores do mundo. Não é só no Brasil. Nós temos que ter essa dimensão da importância de autores como Machado de Assis, né, para a nossa tradição, né? E o livro de literatura, né, Cíntia? Ele permite, por exemplo, você pega os livros da literatura russa, literatura francesa, cujas histórias são sediadas ali nos anos de 1800, você conhece a forma como aquelas pessoas viviam ali, né? É uma fonte histórica. É uma fonte histórica. Os Miseráveis de Vitor Hugo. Do Vitor Hugo, exatamente. Os Miseráveis de Vitor Hugo, ele é uma fonte para a gente entender o contexto a partir do qual emergiu a Revolução Francesa. As motivações para a Revolução Francesa. Então, então o Vitor Hugo, ele te lança nessa realidade que ele vivenciou, né? Do mesmo jeito o Dostoiévski na Rússia. Exatamente. Né? Do mesmo jeito, né? Aqui o Machado de Assis, como eu já pontuei, o Azevedo. Você tocou na questão do cinema, Cíntia. Aí vamos entrar um pouco numa área da qual você gosta muito e faz muito bem. Qual a relação da literatura com o cinema? Para a gente ir para a reta final dessa entrevista. Todo filme começa por um roteiro. O roteiro é uma peça literária, né? Então, e o início do cinema, né? Ele, como você não tinha ainda uma consolidação desse formato do roteiro, como que os primeiros realizadores, onde eles vão beber, em qual fonte? Da literatura. Então a gente vai ter grandes clássicos da literatura se transformando em versões, sendo feitas versões no cinema, né? Filmes que aconteceram a partir de livros publicados. A partir de livros publicados. Então, vamos botar aqui no Brasil para a gente poder, né, situar o leitor nas referências que a gente tem. A gente tem, nos anos 60, principalmente, né, e 70, uma leva de diretores retomando os clássicos da literatura. Então, a gente tem o Nelson Pereira dos Santos gravando Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é um grande clássico. Que é um livraço. Nossa. A história de Fabiano, da cachorra-baleia. É uma pancada. Personagem maravilhosa. Esse livro é uma pancada. Mas o livro e ele é dos anos 50, por aí, foi escrito nessa época, e como está atual, né? Exatamente. Como está atual. Então você tem aí também o Inocência, de Tunay, que foi gravado pelo Walter Lima Júnior. Exatamente, né? Menino de Engenho, também pelo Walter Lima Júnior, que é do José Lins do Rego. José Lins do Rego é um dos meus preferidos na literatura brasileira. A literatura bem regional, né? Mas que ao mesmo tempo é universal. Uma universalidade muito forte. Tem ali a questão do humano, né? Que ele vai transpor ali para o universo do sertanejo, do nordestino, né? Então é um lirismo ali, né? Muito bem trabalhado. José Lins do Rego é um dos meus... Quando eu falo, eu fico assim, muito maravilhada, porque eu li muita coisa do José Lins do Rego também para minha tese de doutorado. Glauber Rocha, que é outro nome do cinema brasileiro, é um dos grandes nomes do cinema brasileiro e mundial. Né, o Glauber Rocha bebeu muito na fonte da literatura também. Ele tem um filme chamado Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é inspirado, não é uma leitura tão fiel, né, assim, ao livro, como é Vidas Secas, como é Inocência, né, como é Menino de Engenho, mas ele bebe muito na fonte dos Sertões, do Euclides da Cunha, para poder narrar a história de Canudos. Que não é um livro simples de ler, né? Fácil de ler, né? Meu Deus. Não é? O que é aquilo, né? Aquele português rebuscado. Exatamente. Né? Então, não é um livro fácil de ler, Os Sertões. Se a gente colocasse à sua disposição hoje uma tela em branco, o que você colocaria nessa tela, como vídeo ou como texto, para os seus alunos na faculdade sobre a questão da leitura?
O que você colocaria ali para eles? Ou a produção de uma imagem, de um vídeo, ou a produção de um texto? Uma frase, alguma coisa que vem à sua cabeça? O que você diria para eles, então? Vamos lá. Eu penso que tem uma frase do Jorge Luis Borges, que é um escritor argentino, mas de ascendência inglesa, né? Isso. É muito influenciado pela corrente do surrealismo, não sei se é surrealismo, mas enfim, né? Esse mundo fantástico, né? Que me chama muita atenção. Realismo fantástico. Realismo fantástico, muito obrigada, né? Isso. também tem lá o outro que ganhou o Garcia Marques, 100 anos de solidão. Solidão também. É o realismo fantástico, né? Jorge Luis Borges também é outro autor que eu conheci muito com Glauber. Glauber gostava muito de Jorge Luis Borges, né? E ele fala, deixa eu lembrar aqui a frase, que a leitura, a literatura, o livro, ele é uma extensão da memória e do nosso imaginário, né? Então, a gente a gente consegue, então, a partir cada vez mais que você lê, cada vez mais você traz à tona esse universo que você constrói, né? Então, se você não consegue ter um repertório de leitura, né, você vai ter mais dificuldade para construir esse imaginário. Então, eu costumo falar com meus alunos que os livros, eles são essa fonte, né? Porque quanto mais você lê, mais você vai querer ler, buscar, escrever também, porque estão muito conectados, né? Então, eu costumo dizer que eles são a fonte que nos alimentam, né? Que nos alimentam para a construção dos nossos imaginários. E esse imaginário que a gente precisa construir individualmente e socialmente. Professora Cíntia Braga, te agradecer pela sua paciência, né? Pela disponibilidade de vir conversar com a gente e por enriquecer a nossa agenda de entrevistas do programa Simpara Literatura. Muito obrigada. Seja bem-vinda quantas vezes a gente puder conversar mais. Espero ter colaborado aí nessas reflexões. Muito obrigado. Muito obrigada. Valeu. É seguindo juntos, através dos caminhos e descaminhos da literatura, que finalizamos essa edição do nosso programa Simpara Literatura. A gente compreende a literatura como um direito fundamental, né? A literatura nos ajuda a ter leituras diversas sobre o mundo, sobre a nossa realidade e nos ajuda a projetar um mundo melhor. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Simpara Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.